Paz do Senhor a todos. Dando continuidade naquele assunto acerca do corpo, da alma e do espírito, eu já falei acerca de que Deus criou o homem, imagem e semelhança, criou o homem do pó da terra, colocou o seu espírito, e que o espírito foi colocado com um único objetivo, que é a comunicação direta com Deus, é a comunhão com Deus, é o contato direto com o Eterno. Então, mas eu vou dar continuidade um pouquinho nesse assunto, vou falar um pouquinho sobre a morte. Existem 3 tipos de morte. Existe a morte física, que é essa quando que eu ensinei, eu falei no outro vídeo que o espírito sai do corpo e a alma perece e o corpo vai para a terra. Já falei sobre essas coisas. Então, 3 tipos de morte. É a morte física, é a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é essa que eu falei do espírito. A morte espiritual é a morte quando as pessoas se desviam dos caminhos do Senhor, desistem da salvação, ou até mesmo nunca não aceitam Jesus como Salvador e Senhor. Então essa é a morte espiritual. E além disso tem a morte através da blasfêmia contra o Espírito Santo, que tem que tomar muito cuidado com isso. E a terceira morte é a morte que fala sobre a morte eterna, que é a segunda morte, na verdade, né? Quando a Bíblia fala da segunda morte, é a morte eterna. Então, todos aqueles que morrerem em Cristo, eles terão um corpo glorificado, um corpo transformado, corpo espiritual. Não esse corpo físico, porque isso já falei que a corrupção, a carne, o sangue, isso não herda o reino dos céus. Então, aqueles que morreram em Cristo, eles estão num corpo intermediário. Eles não estão num corpo completo. Por isso é muito complicado dizer que aqueles que morreram em Cristo, Jesus já veio para eles. Porque Jesus não veio para eles. Jesus virá em breve, ele voltará e cada um deles buscará os seus corpos. Tanto aquele que foi, aquelas almas que foram para o inferno, que estão com um corpo incompleto, e as que morreram em Cristo também estão num corpo incompleto, num estado intermediário. Não é lugar intermediário, porque se eu falasse para vocês que é um lugar intermediário, sempre iria encontrar alguém aí dizendo: ah, mas então existe paraíso, o purgatório. Não tem nada a ver com purgatório. Não tem nada a ver com purgatório. Estado intermediário aqui é o corpo que está ele está num estado intermediário. Ele voltará a buscar o seu corpo perfeito, isso é fato. E também é fato que eles estão, digamos assim, não posso dizer a palavra ansioso ou com ardente expectativa, talvez ardente expectativa para a volta do Senhor, para eles buscarem os seus corpos definitivos, que são corpos espirituais, não são corpos carnais, são corpos espirituais. Corpo parecido com Jesus, né? Um corpo glorioso parecido com Jesus, para aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor da sua alma. E um corpo que é o corpo glorioso, né? E um corpo ignominioso,
que é um corpo parecido com o diabo para aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador e Senhor da sua alma. Então, todos eles voltarão buscar os seus corpos. Os que morreram em Cristo buscarão seus corpos no arrebatamento da igreja. Quando Jesus vier sobre as nuvens, eles serão primeiro, ressuscitarão primeiro e buscarão o corpo glorioso. E nós teremos o corpo transformado, os que ficarem vivos. E 1000 anos depois, então, os que estão no inferno buscarão os seus corpos também. Só que é um corpo ignominioso, um corpo de trevas, um corpo parecido com o diabo. Essa é a verdade, irmão. Eu estou falando para vocês assim, eu estou com o coração aberto para vocês acerca dessas coisas. Mas o que é a morte pro crente, a morte pro cristão, aqueles que seguem a Jesus? É um fechar de olhos. Fecha os olhos aqui e abre os olhos na eternidade. Então, é apenas um fechar de olhos. E uma coisa você pode ter certeza, isso vocês podem ter certeza nos seus corações, pode ter certeza disso. Que ninguém vai para o céu, nenhum dos que morrem em Cristo vão sozinho para o céu. Anjos acompanharão eles, como está escrito lá no capítulo Lucas 16, 22, que fala lá do rico e o Lázaro. Anjos levaram o mendigo para o céu, para o paraíso. Então, serão acompanhados de anjos. E interessante que se você for olhar o rico, no caso do rico, ele foi sepultado. Não diz que foi levado por anjos. Ele foi sepultado. Então, há uma diferença muito grande. Para o inferno não serão levados, não serão anjos que levarão eles, talvez os anjos do diabo, não sei, mas é um negócio bem complicado isso aí. E não é bom que a pessoa queira ir para um lugar desse. Então, é isso que eu queria que vocês compreendessem assim, acerca dessas coisas. Não haverá assim mudanças nessa parte. Quem vai para o céu e os anjos levará, e quem vai para o inferno também vai sem os anjos, ou quem sabe os anjos do diabo, mas eles, a alma, um vai eterno para o céu e outro eternamente para com o diabo. Eu queria falar para vocês também mais uma coisinha que eu queria falar para vocês. Seremos reconhecidos lá no céu? Que é uma pergunta que todos fazem. Se serão reconhecidos, se reconhecerão os seus parentes lá em cima, se reconhecerão isso e aquilo. A Bíblia diz que lá no Monte Tabor foi reconhecido o Cristo, foi reconhecido Moisés e Elias. Foram reconhecidos no Monte Tabor. O Cristo glorificado, né, com o corpo glorificado, foi reconhecido pelos discípulos. Também, se você olhar, Estevão, Paulo e João também reconheceram a Jesus no seu corpo glorioso, né? Ele foi reconhecido. Então, é certo que seremos reconhecidos lá em cima. Eu queria falar também sobre em 1 Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 12, diz que conhecerei como também sou conhecido. Conhecerei como também sou conhecido. Quem escreveu isso? Foi Paulo. Paulo disse, conhecerei como também sou conhecido. Então, realmente nós seremos reconhecidos lá em cima. No Salmo 17, no versículo 15, diz assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça
e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então veja, de fato seremos reconhecidos e reconheceremos. Agora, deixa eu dizer uma coisinha para vocês, bem curta e bem certa. Qual é a vantagem de reconhecer ou ser reconhecido lá em cima? Talvez diante de Deus, diante de Jesus, diante da Trindade, diante dos anjos, sim, eu acho que seria interessante, é interessante ser reconhecido, né? Mas assim, as pessoas pensam que vão ser uma família lá em cima, eu acho, pensa que vai reproduzir lá em cima, pensa que, como aquele perguntou, a mulher foi casada com vários maridos, com qual ele vai ficar lá em cima e tal. E Jesus mesmo disse que é como os anjos, né, que são assexuados, os anjos não se reproduzem, assim também no espiritual não existe reprodução no espiritual. Então não existe nada dessas coisas aí. Agora, não sei se o prazer é tão grande de adorar a Deus, de estar na presença de Deus, o gozo é tão grande e adoração não tem horário, não existe mais esse negócio de dia ou noite, não existe mais essa coisa de mês, ano, não existe, lá no céu não vai existir nada disso. Lá no céu é eternamente adoração, eternamente gozo celestial, eternamente prazeroso. Então, se é um lugar maravilhoso desse, lá onde o oprimido deixará de ser oprimido, o que aqui ele é perseguido, lá deixará de ser perseguido. Tudo o que acontece aqui, lá não vai acontecer. É tudo maravilhoso demais estar na presença de Deus. Então, às vezes eu me pergunto assim, por que as pessoas querem tanto saber se vai reconhecer, ou se vai conhecer o pai, a mãe, o avô, sei lá quem lá. Isso acho que nem vem muito ao caso. Porque se você olhar a grandeza que é estar na presença de Deus, quando a gente sente aqui um pouquinho da manifestação da presença de Deus, as carnes já tremem e é algo maravilhoso que acontece. Agora você imagine 100%, você está 100% na presença de Deus e adorando a Deus de 100%. Não sei se vale muito a pena querer conhecer Paulo, conhecer Abraão, conhecer Isaac e Jacó. Não vem muito ao caso, eu acho. A questão lá é tão prazerosa, é tão maravilhoso que não vale a pena. Outro dia falarei um pouquinho mais sobre esse assunto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.